A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Jesus foi bem específico nos mandamentos que ele nos deixou. O amor a Deus tem que ser acima de tudo. E o amor ao próximo como a nós mesmos. Quem não vive de esmolas não pode querer que a igreja viva de esmolas, e tampouco os irmãos. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que verdadeiramente amam a Deus e aos irmãos e tratam os irmãos como irmãos. A palavra de Deus nos diz assim, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Louvado seja o Senhor, que ama aos que têm a humildade de seguir os seus mandamentos. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra transforme cada coração de pedra em coração espiritual. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, segurança é o conjunto de medidas visando a proteção individual ou coletiva contra riscos, perigos, ameaças ou perdas. E é uma das principais necessidades básicas do ser humano. Logo após o atendimento das nossas necessidades fisiológicas de respirar, comer, beber, dormir, sem as quais é impossível vivermos, em seguida todos necessitamos de segurança.
especialmente vivendo neste mundo conturbado, em que os homens maus, as catástrofes, as enfermidades e o imprevisível nos cercam por todos os lados. Neste mundo que já não guarda muita semelhança com aquele criado por Deus. Assim, as pessoas procuram descobrir e se manter nas suas zonas de segurança, porque viver significa estar durante todo o tempo exposto aos desafios da vida. E como em uma embarcação que ameaça naufragar, cada um se agarra ao que pode, ou ao que crê que pode, livrá-lo da morte prematura ou de algum tipo de sofrimento. Ninguém deseja sofrer. O ser humano não foi criado para sentir dor, aflição e nem mesmo para a morte. Deus nos criou em um ato de grande amor para nos amar e para ser amado por nós. Quando Deus criou o homem, lhe deu a vida eterna e o colocou no paraíso, com tudo o que necessitava para viver em paz. Não foi em um campo de batalha ou em um deserto. Mas com a introdução do pecado, as coisas mudaram. A morte entrou no mundo. E tudo de bom que o Senhor havia criado para nós foi consumido pela mão do homem conduzido pelo maligno. E isso se somou às sanções de Deus pelos pecados do homem. E então se gerou no mundo um clima de insegurança. Desse modo, a procura por segurança é algo normal, intrínseco da natureza humana e inerente ao simples fato de existirmos. Mas a quase totalidade das pessoas atribui a sua segurança ao que não é seguro, ao que não é confiável, ou ao que não passa de um engano. E isso tem causado muito sofrimento nesta vida e promete causar muito mais após ela. Não pode haver segurança em um mundo mutante, onde o que é hoje pode já não ser mais amanhã. E assim, o ser humano tem sido bombardeado com fatores de insegurança por todos os lados. É possível termos segurança nos governantes? Não. Absolutamente não. Nós temos vivido essa experiência nefasta durante as nossas vidas. Muda o governo, muda a política e mudam as leis. E quando não mudam as leis, mudam as interpretações das leis. E o vento que soprava para cá, agora sopra para lá. O que era certo passa a ser o errado. Os governantes não nos conferem nenhum grau de segurança. E não é apenas isso. Um governante se desentende com o outro, ou por simples cobiça, tenta tomar as terras do outro e então inicia uma guerra. E aqueles jovens que viviam em paz, estudando e trabalhando para progredir na vida, namorando, com sonhos de se casar e constituir família,
são convocados compulsoriamente para a frente de batalha, para matarem e morrerem. E deixam toda a sua família e os seus sonhos para trás. Abandonam os seus planos e vão para o desconhecido e para a incerteza da vida, de onde muitos não retornam. Enquanto isso, os governantes ficam nos seus palácios, no ar-condicionado, contabilizando os resultados das ofensivas, porque para eles vidas são apenas números. E quando os números caem, convocam mais números para a morte. Também não é possível ter segurança no poder público e nas autoridades constituídas. A maior parte delas está empossada não para garantir a segurança do povo, mas para a sua própria segurança. As pessoas saem às ruas e não sabem se voltam para suas casas. Não pode existir segurança em um mundo inseguro. Mas existem pessoas que depositam a sua segurança no dinheiro, nas suas posses, na bolsa de valores, nas bets e nas criptomoedas. Mas, em uma sociedade de economia instável, o dinheiro é algo volátil. Pode se desvalorizar da noite para o dia, levando consigo a pretensa segurança. Não tem saída. Nada neste mundo consegue nos proporcionar a segurança de que necessitamos. Tudo o que o mundo nos oferece é insegurança ou uma segurança temporária, o que não atende à necessidade das pessoas. Muitos não compreendem, outros não querem aceitar a realidade de que a nossa única segurança, a verdadeira segurança, está em Deus. E somente nele nós podemos confiar plenamente. Porque a sua palavra é provada, as suas promessas não falham. E ninguém nos ama como ele. O mundo é muito ingrato, tanto para com Deus quanto para conosco. E por não ser ele mesmo seguro, o mundo, ele não oferece segurança a ninguém. Confiemos em Deus. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. A ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Salmo 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmo 18, 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Josué 23, 14. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra.
E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Louvado seja o Senhor, que promete e cumpre. Nós podemos confiar nele. Esta é a nossa terceira mensagem com este mesmo título, Ao Próximo como a Ti Mesmo, em que nós tratamos do verdadeiro amor ao próximo, que é o segundo grande mandamento deixado a nós pelo Senhor Jesus. Encorajamos os irmãos que ainda não assistiram às mensagens anteriores que o façam ao final desta mensagem. Estamos demonstrando ao povo de Deus que o amor a Deus e o amor entre os irmãos ordenados pelo Senhor não é exatamente o tipo de amor que a igreja vem praticando. Não podemos nos enganar vivendo um evangelho de meia boca. Jesus nos deixou dito em seu segundo mandamento para que nos amássemos de verdade, que amássemos aos nossos próximos da forma como amamos a nós mesmos. Jesus nos deixou dito ainda que assim como ele fez, se necessário, temos que dar até mesmo as nossas vidas por amor dos irmãos. Ora, se temos que dar as nossas vidas, muito mais temos que dar as nossas posses, sendo esse o verdadeiro amor. Não é para comermos a carne e entregarmos o osso aos irmãos. Mas, infelizmente, é isso que a igreja tem feito nos dias de hoje. As pessoas são insensíveis quanto às necessidades do irmão. Vivem na igreja como vivem as pessoas do mundo, mesmo diante do exemplo da igreja primitiva. Na época da fundação da igreja, as pessoas repartiam não apenas o pão, mas tudo o que tinham entre si. A igreja vivia em comunidade de bens, com as pessoas amando verdadeiramente uns aos outros e recebendo toda sorte de bênçãos da parte de Deus. Hoje, a igreja não ama mais da forma como Deus mandou. E Deus não abençoa mais a igreja da forma como ele abençoava. E essa desigualdade de condição não incomoda aos que têm muito. Porque eles vivem como vivem as pessoas do mundo. A maior parte dos que têm dinheiro e posses não querem saber de Deus e da igreja. Eles se sentem seguros estando no mundo com tudo o que têm. E mesmo tendo a sua segurança no dinheiro, eles não oferecem dinheiro para a segurança dos irmãos. Porque eles não amam aos irmãos. São individualistas e não confiam nas promessas de Deus. Mas isso incomoda aos que não têm nada ou aos que têm pouco. E incomoda também a Deus. E a prova disso é a escassez de milagres
dentro da igreja de hoje. Porque disse Jesus: estes sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios. Mas a igreja entrevista aos demônios. Disse mais Jesus: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas a igreja envia os enfermos para padecerem na saúde pública. Faltam milagres, porque falta a fé, falta o amor e a fidelidade a Deus. Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. João 15, 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Quando nós falamos de sociedade individualista, nós estamos falando exclusivamente do mundo ocidental. Não estamos falando de toda a Terra. É preciso que as pessoas compreendam isso. É possível viver com mais amor ao próximo. Porque existem pessoas que já vivem assim. No trecho inicial que apresentamos, no livro de Marcos, capítulo 10, temos uma passagem muito conhecida, onde o autor registra o diálogo realizado entre Jesus e um homem rico, e destacamos alguns detalhes importantes para serem considerados. Nos versículos 17 a 19, consta que, enquanto caminhava, Jesus foi interpelado por um jovem que se ajoelhou diante dele e que, tratando a Jesus de bom mestre, lhe perguntou o que seria necessário para herdar a vida eterna. Antes de responder ao jovem, Jesus lhe questionou por que razão o chamava de bom.
se existe apenas um bom, que é Deus? E em seguida, Jesus lhe apresentou uma parte dos mandamentos, consciente de que ele já os conhecia a todos. Notem que esse jovem reconheceu a deidade de Jesus pela forma como se ajoelhou diante dele, pela forma como o tratou e pela pergunta que formulou. Mesmo sendo rico, ele aparentemente estava interessado na sua salvação eterna e se portou com humildade. Hoje em dia, poucos são os ricos que se curvam diante de Jesus e que frequentam a igreja do Senhor. Os poderosos e os governantes se apressam em se curvar diante do Papa. E alguns outros, considerados celebridades, vão à igreja como visitantes curiosos e dispõem de uma sala reservada em determinadas congregações para que não se misturem com o povo. A igreja aceita proporcionar tratamento VIP a essas pessoas, certamente na expectativa de valores elevados de dízimos e ofertas. E tudo isso ocorre, meus irmãos, debaixo dos olhos de um Deus que não aceita a discriminação. Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Tiago 2, 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Nos versículos 20 a 21, o jovem declara a Jesus que já cumpria com todos os mandamentos desde a sua mocidade. E então, diante dessa afirmação, Jesus o amou e lhe disse que ainda lhe faltava uma coisa: que vendesse tudo o que tinha e distribuísse entre os pobres para ter um tesouro no céu, e que então passasse a segui-lo. O primeiro destaque que queremos fazer é que Jesus ama a quem guarda os seus mandamentos. E o segundo é que Jesus não disse àquele jovem para doar qualquer coisa, alguma coisa, ou apenas uma parte dos seus bens. Jesus mandou que ele vendesse tudo o que ele tinha e desse aos pobres, para que ele tivesse um tesouro no céu. Jesus requereu daquele jovem uma renúncia aos valores do mundo. Obviamente,
Quem ajunta tesouro na terra não tem um tesouro no céu, porque ama o mundo. Mas Deus quer que nós amemos as coisas do céu. E como nos deixou dito o apóstolo João, na sua primeira epístola, essas pessoas não têm o amor do Pai. E também, como nos preveniu e recomendou Jesus, o tesouro delas está aqui na terra, onde os ladrões minam e roubam, e a ferrugem consome. O coração dessas pessoas não está no céu. Marcos 10, 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nos versículos 22 a 23, que encerram o nosso trecho inicial, Marcos nos informa da decepção daquele jovem com a resposta de Jesus. Ele desistiu do seu propósito de conseguir a vida eterna porque era uma pessoa rica, que tinha muitas propriedades, e não estava disposto a se desfazer delas e a renunciar ao mundo. E diante disso, Jesus, olhando aos seus discípulos, comenta que dificilmente os ricos entrarão no reino de Deus. Aquele jovem certamente não entrou. Marcos 10, 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É certo que não existe fraternidade nem irmandade na igreja de hoje. E não existe o amor ao próximo da forma como Jesus nos ordenou. Porque não existe comunidade de bens entre as pessoas. Existe, sim, egoísmo. Também é certo que dificilmente um rico
entrará no reino de Deus. Porque os ricos amam ao dinheiro, não amam a Deus e nem aos irmãos. Não adianta, meus irmãos, fingirmos que não compreendemos qual foi a intenção de Jesus ao nos deixar esse mandamento. Os apóstolos de Jesus da igreja primitiva compreenderam muito bem e tinham muito menos informação que todos nós temos hoje. Também não adianta distorcermos a interpretação da ordem de Jesus para atender à nossa conveniência. Porque é por Jesus e pelos seus mandamentos que nós seremos julgados no final. Os irmãos não se interessam pelas necessidades dos irmãos e os que dispõem de melhor situação financeira não querem compartilhar. Querem ajuntar para si cada vez mais. É exatamente como ocorreu nesse trecho que acabamos de apresentar do jovem rico. Os ricos não querem abrir mão das suas riquezas e dizem que amam ao próximo quando dão esmolas aos pobres. Eles não obedecem à ordem de Deus. As pessoas criaram um tipo de amor ao próximo muito diferente do que Jesus pretendia com seu mandamento. Mas quais seriam as razões para essa deteriorização da igreja? E o que está impedindo que a igreja retorne aos padrões iniciais e volte a receber as bênçãos do Senhor e volte a ser empoderada? Isso é o que estaremos analisando a partir de agora. A despeito dos mandamentos de Jesus, falta o amor ao próximo e o amor a Deus. Os ricos ou os mais favorecidos geralmente são pessoas extremamente carnais, sem visão espiritual e estão presos aos valores mundanos. Eles amam ao dinheiro, às suas posses e ao seu patrimônio. Normalmente são pessoas egoístas e avarentas. E não gostam de doar, porque são escravos, são reféns do dinheiro e têm no dinheiro a sua segurança. São pessoas que não conseguem visualizar um próximo século. E se não se converterem de verdade, porque não estão convertidos, certamente não terão mesmo um próximo século. Não foi sem propósito que Jesus nos disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus 19, 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 2 de Timóteo 3, 1.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os ricos amam as suas riquezas, amam os seus bens, o conforto, o luxo, e aí reside o perigo, no amor ao dinheiro e ao mundo. Eles não aceitam abrir mão disso. E estamos falando também dos crentes ricos, ou dos que desfrutam de melhor condição financeira. Não são apenas os ímpios. Atenção! Eles vivem como os do mundo, de forma totalmente individualista, como amigos do mundo e inimigos de Deus. Eles estão interessados em viver bem esta vida presente, independentemente das necessidades dos irmãos. Eles não estão pensando em investir na vida eterna. Eles preferem investir na bolsa de valores e estão agarrados ao que têm. E são insensíveis com relação à vontade de Deus e à necessidade dos irmãos. Ora, qualquer pessoa gosta de conforto e de viver bem, inclusive os irmãos. Deus quer que pensemos neles também e consideremos que é mais sábio investirmos em conforto e em um tesouro no céu, junto ao Senhor. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 de Timóteo 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Os ricos não compartilham com os irmãos porque não creem na provisão de Deus. Na verdade, o Deus deles é o dinheiro. Sim, é o dinheiro porque ninguém pode amar a Deus e a Mamon. Eles estão muito ocupados em acumular dinheiro.
E não conseguem olhar os lírios do campo para se convencer de que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E aqueles que creem na provisão de Deus já sabem que Deus é justo e não vai lhes dar materialmente tanto quanto eles possuem. Até mesmo porque quem ajunta para si está roubando a porção que caberia a um irmão. Como ocorreu na fundação da igreja, Deus promete suprir as necessidades físicas deles e lhes conceder grandes valores espirituais, como um tesouro no céu. Mas o problema é que eles não desejam ter hoje menos do que já têm. Eles não querem abrir mão da segurança que hoje eles têm no dinheiro. E não querem experimentar também um sentimento de perda material por não terem mais o dinheiro, o luxo, o conforto de que eles desfrutam no dia de hoje. Eles sabem que Deus vai retirar deles o que eles acumulam a mais para si. E Deus vai fazer isso para atender à necessidade de outros, dos irmãos deles mesmos. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, mas ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Os ricos não desejam compartilhar também, porque são pessoas egoístas. Eles pensam em si mesmos e não pensam nos irmãos. Eles querem estar sempre por cima e não se importam com as condições dos irmãos porque lhes falta o amor ao próximo. Eles não têm amor fraternal. Eles não reconhecem a mão de Deus nas suas vidas. Eles atribuem a si mesmos, aos seus próprios esforços, tudo o que eles têm. Eles não honram a Deus e não abrem mão das suas conquistas. Eles não amam aos próximos e não amam a Deus. Eles amam a si mesmos. E pela busca pelo dinheiro, eles não têm tempo de amar a mais ninguém. E eles não querem perder
o poder e a autoridade de que dispõe no dia de hoje. Eles não têm o sentido de humildade. Hebreus 12, 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também do corpo. A igreja de hoje não incentiva a comunidade de bens entre os irmãos. Os líderes da igreja se satisfazem com a arrecadação dos dízimos e ofertas, porque com isso eles resolvem os seus problemas imediatos. No fundo, ninguém está preocupado com a situação dos fiéis. Mas isso está muito distante do plano de Deus. Com tudo o que estamos apresentando, fica evidente a dificuldade da igreja de hoje de retornar aos padrões que existiam na fundação da igreja, na igreja primitiva. Do verdadeiro amor a Deus e do amor ao próximo, para que a igreja esteja cheia do Espírito Santo de Deus, sentindo prazer na comunidade de bens, no partir do pão com os irmãos, na fraternidade e irmandade da forma como Deus deseja. De nada adianta fecharmos os olhos para a realidade e fazermos de conta que não conhecemos a vontade de Deus, ou que já estamos vivendo em amor, quando na realidade não estamos. Deus não deseja que vivamos no engano. Nesta mensagem, nós focalizamos mais o aspecto dos ricos, dos de maior posse, porque é evidente que deles depende a iniciativa de doar, de dividir o pão, da prática do amor ao próximo. Com respeito aos menos favorecidos, não há dúvida alguma de que eles concordam com a comunidade de bens. Nenhum deles recusaria esse ato de amor a Deus e aos irmãos. Esse ato que precisa sair da Bíblia e entrar na prática, no seu verdadeiro sentido, no seu sentido original. Infelizmente, tudo isso decorre da falta de fé em Deus. As pessoas alegam que servem a um Deus de justiça, mas não estão preocupadas em ser justas diante de Deus. O imediatismo invadiu a igreja de hoje, e nem pastores, nem ovelhas estão interessados em realmente investir no futuro. O que caracteriza o modo de vida da igreja de hoje como um cristianismo fraco. Não era esse o plano de Deus. O Senhor não discrimina pessoas
e requer que nós amemos a ricos e pobres, a bons e maus, a justos e injustos. Todos deveriam receber de nós o mesmo tratamento, porque é Deus quem irá julgar a todos. Para os líderes da igreja, está tudo bem da forma como está. Mas para Deus, eles têm um grande problema para resolver antes do juízo final. Porque não cumprem com a ordem de Deus e não ensinam as ovelhas a cumprirem. Todos se consideram fiéis, pessoas de fé e cheias do Espírito Santo de Deus. Mas o que vemos na prática é muito individualismo. As pessoas se tratam de irmãos, mas não vivem como irmãos. É pura hipocrisia. Nós temos demonstrado que o que a igreja vive atualmente não é a vontade de Deus. Nós não conseguimos nos conformar com isso, mas compreendemos que somente o Senhor pode realizar essa obra. Mas as pessoas precisam se dispor. Que esta série de mensagens alcance os alvos certos, para que prevaleça na igreja a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir no final. Sinta-se à vontade entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.